Bom, essa aula a gente começa continuando a aula anterior com relação ao guia de onda e a gente vai para poder fechar essa parte, ok? Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Vamos entender como é que funciona a coisa. Se o nosso K tem esse valor, ok? Quando o ômega, como esse termo, for menor do que esse, o que vai acontecer? O nosso K vai ser imaginário. Como K é imaginário, em vez de um E elevado a IKX, como K é imaginário, você vai ter uma exponencial negativa, não imaginária. Essa exponencial negativa nos dá uma perda, vai ser um decaimento exponencial da amplitude. Então a onda, com essa frequência específica, menor do que aquela relação, a onda, na hora que entra no guia, se ela tiver uma frequência menor, ela não se propaga, ela se decai exponencialmente a amplitude e, consequentemente, ela não consegue se propagar dentro do guia. E para frequências menores do que esse valor, não há onda propagando dentro do guia, só para as maiores. Isso faz com que a gente chame esse termo que está aqui, que tem dimensão de frequência de corte. Isso esse é o valor pelo qual a gente sabe que as ondas só vão se propagar dentro do guia de onda se o ômega for maior do que isso. Certo? Se o ômega for menor, ele não vai se propagar. Então, você vai ter a frequência de corte. Bom, qual é a menor frequência de corte que tem? A menor frequência de corte que tem é quando esses valores são o mínimo. 0,0 não existe, porque 0,0 significa uma frequência zero. Ok? Você não consegue propagar a onda com a frequência zero. Então, a primeiro modo de propagação é quando m é igual a 1 e o n é igual a 0. Certo? Que se eu fizer o contrário, 0, 1, o que vai acontecer? Como o B é menor que A, o ômega é maior. Então, o ômega só vai ser menor, certo? Se o m for 1 e o n for 0. Porque o A vai ser maior, é maior que B, consequentemente, o ômega vai ser menor. Então, a menor frequência de corte é aquela cuja propagação é o modo TE10. Ok? E a frequência de corte é Cπ sobre A. Qualquer frequência maior do que essa, nesse modo de vibração, nesse modo de propagação, a onda vai se propagar normalmente. Muito bem. Consequência interessante disso, que é o K, como o K é 1 sobre C raiz de ômega menos o ômega de corte, agora reescrevendo esse cara aqui, chamando ele de ômega de corte, e colocando o C para fora, a gente descobre o seguinte: quando eu for calcular a velocidade de fase, que é o ômega sobre K, eu descobri que a velocidade de fase é maior do que a velocidade da luz. E óbvio, quando eu for calcular a velocidade de grupo, que é a velocidade de propagação da energia da onda, que é o d ômega dk, que é 1 sobre dk d ômega, claro, a gente descobre que a velocidade é menor do que a velocidade da luz. A primeira coisa importante, você vai perceber, quando eu falar aqui, é que se o ômega for bem próximo do ômega de corte, esse cara vai ser bem próximo de 1, consequentemente essa diferença vai ser bem próximo de 0. Isso significa que a velocidade da onda vai ser muito pequena. Então a velocidade de propagação da onda, da energia, ela é cada vez menor se você se aproxima da frequência de corte. Então, o importante para você propagar a onda dentro do guia de onda é ter ondas com frequências bem maiores que a frequência de corte. Consequentemente, esse termo, essa razão vai ser bem menor do que 1 e ele vai se propagar com velocidade cada vez maior. Muito bem. Agora, esse detalhe aqui é que é interessante. Por quê? Porque eu vou mostrar no próximo slide como essa coisa funciona. Na verdade, dentro do guia de onda, ele funciona um pouco diferente daquela coisa da fase de uma onda só.
Porque quando a gente propaga uma onda no ar, você tem aquela frente de onda, uma das coisas que eu falei é o seguinte, a velocidade de fase é a velocidade das portadoras. E a velocidade do grupo é da soma da onda, que é que ele carrega energia. Eu cheguei até a mostrar numa aula como é que funciona essa coisa da soma das ondas e a da propagação de energia, da velocidade de grupo, a velocidade de fase. E, de repente, a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz. Como é que funciona isso? Muito bem. Só para poder fechar, a gente vai ter os comprimentos de onda na direção x e os comprimentos de onda na direção y, dessa forma, e o nosso k, nosso vetor k, é reescrito em cada modo desse jeito aqui. Nota o seguinte, por que você tem comprimentos de onda na direção x e na direção y? Na verdade, componentes do vetor k, né? Na direção x e y, que me dá a sensação de um comprimento de onda em cada direção. Por quê? Porque a onda, na verdade, ela não está se propagando na direção z, ela está se propagando inclinada. Ela vai, reflete de um lado, reflete do outro, reflete de um lado. Quando uma onda reflete embaixo e outra reflete em cima, elas se juntam e cria, na verdade, o que a gente chama do grupo da onda, de onda dentro do guia. Então, mesmo que a onda seja monocromática, ela lá dentro vai se somar com as ondas refletidas e criar, na verdade, um grupo de ondas. É assim que funciona a coisa. Bom, para poder fechar essas contas, a gente vai ter um ômega, que é C módulo de K. O nosso ômega vai ser em função do K reescrito desse jeito, e a gente tem uma relação entre K e ômega dessa forma. Tá? Em função do K e da frequência de corte, a gente vai ter um ômega desse jeito em função do K na direção Z. Com isso a gente, vamos dizer assim, cria todos os parâmetros de propagação da onda no guia. Muito bem, como é que na verdade funciona a coisa do guia de onda? O guia de onda você tem uma onda que não está se propagando na direção Z, na verdade, ela está se propagando inclinada, ela vai refletindo de um lado, refletindo do outro, é como se a gente pegasse uma parte daquela onda esférica e colocasse ela dentro de uma região, e ela vai se propagando, refletindo de um lado, refletindo do outro. Bom, a velocidade de propagação da informação é uma componente do K na direção Z. Então, como a onda reflete em cima e reflete embaixo, a energia que começa no início do guia vai chegar no fim do guia na direção Z, na propagação na direção Z. Então a energia está sendo propagada como uma componente do movimento da onda nessa direção. Por isso é que ela é menor do que a velocidade da luz. Bom, e como ela é componente, a gente tem o K em função do ômega desse jeito, o nosso K' é ômega sobre C, e o cosseno do ângulo é K sobre K', que é o módulo do vetor, né? O K na direção Z sobre K', que é o módulo diretor, que é o módulo na direção Z do vetor de onda, e isso dá essa raiz. Então a velocidade de propagação, que é V vezes o cosseno, é C vezes o cosseno, é C vezes a raiz. Então essa vai me dar a velocidade de propagação, que é aquela conta da velocidade de grupo que a gente fez no slide anterior, né? Mas a velocidade de fase, ela é, na verdade, a velocidade da frente de onda. E no guia de onda, a frente de onda é esse ponto de união entre as ondas refletidas de um lado e do outro. Esse ponto de união, se você perceber, enquanto a onda que está descendo, ele se distancia, ele numa determinada variação de tempo, ele se propaga essa distância, a onda que está subindo, numa determinada variação de tempo, ele se propaga a essa distância. E as duas estão se movendo na direção da C, na velocidade C. Então, se as duas estão andando na velocidade C e andam essa distância, a soma das duas, que é exatamente a fase da onda, ele vai se propagar nesta direção, certo? Na direção Z, e ele vai andar uma distância maior do que as duas ondas individualmente andariam. Certo? Ou andam. Então ele vai andar numa distância maior. Ele vai andar numa distância maior, na mesma variação de tempo, significa que aquele pico, que é a união das duas, está se propagando com uma velocidade maior do que as duas individualmente.
Então ele se propaga com uma velocidade maior que a velocidade da luz. Isso é, o nosso cosseno do ângulo agora, os cais, na verdade, passam a ser componentes do movimento da velocidade da onda. Então, como ele passa a ser componente, o nosso cosseno, que é velocidade de fase sobre c, certo? Isso faz com que a nossa velocidade de fase seja c sobre esse cara aqui, isso é maior que a velocidade da luz. Ok? Então é assim que funciona a propagação nos guias de onda e como é que a gente tem que lidar, vamos dizer, com esses guias de onda quando a gente quer entender como é que é a propagação direcional da onda eletromagnética. Dessa forma que a gente faz. Mas no caso dos guias ocos, como eu falei, só vai ter o TE e o TM, né? O transversal elétrico e o transversal magnético. Para eu ter transversal eletromagnético, ele não pode ser oco. Então, o exemplo mais óbvio disso é exatamente o guia coaxial. Como é que vai funcionar o guia coaxial? A gente vai ter o TEM, né? A transversal eletromagnética no guia coaxial. Você vai ter o campo elétrico e magnético perpendicular à direção de propagação, que é o Z. Então você vai ter o campo elétrico magnético dessa forma. O campo elétrico é gerado exatamente pela diferença de potencial entre o fio que está dentro e a casca, que é uma conta que a gente já fez, vocês vão lembrar na lista de exercícios. Então você vai ter um campo elétrico radial e o campo magnético em torno do fio. Isso vai fazer com que você tenha um campo eletromagnético perpendicular à direção Z. Então essa é a forma de propagação de uma onda num guia coaxial no modo transversal eletromagnético, que é esse caso aí. Muito bem. Como Z e BZ são igual a zero, a gente vai ter essas relações das derivadas do x e do y, que tem como consequência direta o campo elétrico como 1 sobre R. Isso aqui é fácil de calcular, lei de Gauss, certo? Exatamente vai ser o inverso de R. O campo elétrico é 1 sobre R, e pelo fato dos potenciais serem iguais, seriam homogêneos no fio e homogêneo, a diferença de potencial te dá um campo elétrico inverso a R, e pela lei de Ampère, o campo magnético também é inverso a R. É uma conta que vocês também já fizeram. A propagação está na direção Z, então a solução do campo elétrico e magnético são cosseno de Kz por ômega-t, cosseno de Kz por ômega-t no E e no B, e, consequentemente, o nosso K é ômega sobre C. Bom, não é tão simples assim, essa é uma noção para a gente poder entender como é que funciona. Se você quiser só um pouquinho mais de detalhes, só de forma superficial, você tem o guia eletromagnético numa linha de transmissão, que na verdade o que você está fazendo aí, o que é uma linha de transmissão? A linha de transmissão é um guia de onda. Isso é, você direcionar a propagação da onda numa determinada direção. Isso é, um guia de onda, como a gente descreveu numa determinada aula, para poder vocês entenderem um pouquinho, pelo menos superficialmente, como é que funciona, esses parâmetros aí estão descritos naquela aula. Isso é, você tem resistência por unidade de comprimento, indutância por unidade de comprimento, condutância por unidade de comprimento e capacitância por unidade de comprimento. E no cabo coaxial os valores são esses, com relação ao raio externo e ao raio interno. Então como é que você projeta um guia de onda? Isso é, você tem lá seu cabo coaxial na sua internet ou na sua televisão, por causa da antena parabólica, se for um caso ou outro, você tem lá um guia de onda, você tem lá um cabo coaxial. Como é que você projeta o cabo coaxial? Você projeta ele de tal forma que ele tenha um mínimo de perda e um mínimo de dispersão. Porque quando vem informação, se você tiver dispersão, a informação acaba vindo distorcida. Então, o que aconteceria, por exemplo, se a tua televisão viesse
no meio dispersivo, né, altamente dispersivo. O que ia acontecer? Ia acontecer que ia sair de lá da transmissão de um jeito e ia chegar de outro. Ia chegar completamente distorcido, você não ia conseguir enxergar imagem nenhuma. Então, você tem que projetar o seu guia de onda como? Você tem que projetar ele que tenha mínimo de dispersão e um mínimo de perda. Exatamente por isso, os cabos coaxiais normalmente têm tamanhos muito específicos, certo? Você tem lá, os padrões são praticamente 3 padrões. Um que tem impedância de 50 ohms, 75, e tem um pouco maior, que eu acho que ainda é 75 ohms, os cabos mais grossos, né? Se você transmite a onda numa determinada direção, e isso o guia de onda vai fazer, você às vezes precisa conter, vamos dizer assim, essa onda num determinado lugar para você poder usar ela de alguma forma. Porque senão ela se dispersa, ela vai embora. Então, o jeito de você fechar uma onda é você não só fechando o guia, propriamente dito, mas fechando os extremos. Você, em vez de um guia de onda, você tem o que a gente chama de uma cavidade ressonante. E é interessante numa cavidade ressonante porque você tem aplicações práticas, aplicações científicas e práticas bem interessantes. Por exemplo, a Terra é uma cavidade ressonante e tem ressonâncias muito específicas. Você, por exemplo, uma cavidade ressonante, para uma determinada distância, ele tem que ter números inteiros de comprimento de onda. Um exemplo, o seu forno de micro-ondas. Como é que vai projetar o seu forno de micro-ondas? Por que ele tem... Todos os fornos de micro-ondas têm tamanhos muito parecidos, né? E a pesquisa é essa. A Terra é uma cavidade ressonante porque tem ondas que refletem na atmosfera, na ionosfera e ficam vagando por aqui. Isso gera algum ruído. E você entender esse ruído é importante para a comunicação, para um monte de coisa. Então, por exemplo, a gente tem esse gráfico aqui, que é uma pesquisa da década de 50, 60, sobre exatamente essas ondas de ruído e as suas ressonâncias específicas. Então, esses dados são dados de ressonância específica usando a Terra como cavidade ressonante. Isso é uma medida. Então, por exemplo, aqui você tem ondas da ordem de, por exemplo, 10 Hz. 10 Hz com a velocidade da luz, isso te dá em torno de 10 Hz, 3 vezes 10 a 8, a 3 vezes 10 a 7 metros, certo? 3 vezes 10 a 4 quilômetros, são 30 mil quilômetros. Então, 30 mil quilômetros vamos dizer assim, a faixa da onde você tem as ressonâncias. A maior ressonância está aqui em torno de 7,5, né? São 40 mil quilômetros, 7,5 Hz. Tá? Então você tem outras frequências, está vendo como a densidade espectral aumenta, né? Que está aqui em unidades arbitrárias, a densidade espectral aumenta e você tem aqui um pico ressonante, tem mais absorção aqui. Então isso é em torno, perto dos 15 Hz, e assim por diante. Então, essas ondas têm comprimento grandão, claro, por causa do tamanho da Terra, você vai ter esses comprimentos de onda ressonantes grandes. Essa, por exemplo, é o uso da Terra como cavidade ressonante, como estrutura fechada, onde a onda fica refletindo na ionosfera e fica aqui dentro. É claro que tem perda, ela se perde, mas tem geradores também o tempo inteiro. Então, uma outra coisa interessante é você ver qual é uma das faces de dispersão anômala da água. Então, a água tem as suas dispersões anômalas por causa da oscilação da molécula de água. E uma das dispersões mais importantes, anômalas, mais importante, aquela que tem uma absorção bem forte da água, está descrito nesse gráfico. Aqui está, por exemplo, o gráfico de dispersão anômala. Esse em azul é a absorção e o vermelho é o relativo ao índice de refração. Então, a gente tem, o que tem de interessante é que o índice de refração é praticamente constante nos extremos,
Você tem muito pouca dispersão depois da dispersão anômala, né? E você tem a característica de dispersão anômala muito forte, certo? Nessa faixa. Aqui, esses diferentes gráficos que tem aqui é a temperatura. Então, aqui você tem água 0 graus até água 100 graus. Então, você nota que a água entre 20 e 40 graus, a dispersão anômala mais forte, aquela que tem maior absorção, é quando essa faixa de comprimento de onda é da ordem de em torno de 2 a 4 centímetros, de 1 a 4 centímetros o comprimento de onda da maior absorção. O forno de micro-ondas é feito na faixa de 2,45 GHz. Né? Aqui está a frequência, aqui está o comprimento de onda, que é 12,5 centímetros, né, o comprimento de onda. Essa é o comprimento de onda do forno de micro-ondas. Se você for lá no seu forno de micro-ondas e pegar o comprimento do forno de micro-ondas, medir ele, você vai ver que você vai ter um número inteiro, ou inteiro mais meio, no caso inteiro, de 12,5 centímetros. Né? O comprimento de onda do forno de micro-ondas, ele é em torno de 12,5, seria 25, em torno de 25, 30 e poucos, 32,5 centímetros, ou 50. 50 e 32,5 são, na verdade, as caixas padrões do forno micro-ondas. Tem um pouco maior, mas sempre, o maior ou menor é sempre inteiros de 12,5 centímetros, que é exatamente onde você faz a onda estacionária, né? Porque ela fica refletindo de um lado do outro, de um lado do outro, e você faz a onda estacionária, você precisa ter número inteiros de comprimento de onda. A gente vai voltar em outras situações de radiação à questão do forno de micro-ondas, tá? E com isso a gente fecha essa aula sobre guias de onda, ok? E a gente começa na próxima o capítulo 10, tá? De potenciais. É isso.